É para entender que o propósito do Papo de RH é conectar pessoas e compartilhar experiência. E por isso, através das conexões com as pessoas, que a Cláudia está aqui conosco hoje, por sugestão, por indicação da professora Laura do Café Combustível, que foi minha professora no IPA. Um beijão para ela, que entrou agora na nossa live. E dizer, Cláudia, muito obrigada por ter aceito, assim, a gente não se conhece presencialmente, mas virtualmente a gente está muito pertinho. Seja bem-vinda. Tudo bem? Eu que agradeço o convite, né? Agradecer o teu convite, agradecer o convite da Laura também pela indicação, né? Realmente a gente não se conhece pessoalmente, mas quando parar tudo isso, eu pretendo a gente tomar um cafezinho, né? Para a gente se conhecer. Mas eu tenho acompanhado o teu trabalho. Eu conheci o teu trabalho através da Laura Glier, que eu faço essa parte de perícias, né? Mas também promovo alguns cursos aqui na LM e a parte contábil, principalmente da perícia contábil, está ligada por demais, né, com os recursos humanos. Então, até a Laura comentou, né, sobre o teu trabalho, então, disse, começa a dar uma analisada, né, no papo do RH. Eu comecei realmente a curtir ali a tua página, a analisar o trabalho de vocês. Bem interessante. Que bom. Seja bem-vinda. Professora Laura, ó, cafezinho, porque Zona Sul aqui de Porto Alegre é sempre 2 graus a menos do que o centro, né? Então, cafezinho aqui para acompanhar, porque é só assim para aguentar esse frio. Claudinha, vamos lá. A gente fala de preventivo trabalhista, mas a gente também fala de relações trabalhistas, a gente fala de pandemia, a gente vai falar antes da reforma tributária, da reforma trabalhista, perdão. E claro que a gente precisa, né, todos os tributos, impostos, e tudo isso que tu deve vivenciar como uma loucura. Bem parte contábil, bem parte didática trabalhista, mas ao mesmo tempo eu queria que tu trouxesse um pouquinho a tua visão, porque há um momento que a gente começa a ver assim, tudo aconteceu na pandemia. E na verdade não é, né? Tem coisas antes da pandemia que nós já vimos, como área de recursos humanos, empurrando com a barriga ou não entendendo o processo, porque cada acordada, cada dia é um flash, né? Uma mudança. E a gente sabe que tem muitas leis, muitos tributos, muitos detalhes. Como é que tu estava visualizando antes da pandemia esta prevenção de relações, de processos com o trabalhista com a área de recursos humanos? Como é que tu via isso antes? Porque aí depois a gente vai falar, mas antes já a tua vivência. Como é que estava essa relação? O que tu via de dificuldade? Quais eram as maiores dificuldades? O que tu achava que já estava andando? Porque a gente sabe que mudou muita coisa e parece não. Todos os dias a gente vive uma situação nova. Nossa, a tua pergunta bem abrangente, né? Mas vamos lá. Bom, eu dou muitas aulas, tá? Referente a cálculos trabalhistas e também essa parte do preventivo RH, que já modifiquei os nomes tantas vezes, né? Mas a gente passa pela parte do compliance, da due diligence, na parte admissional, na parte contratual e a demissional. Então, por que eu comentei dessa parte do curso e também sobre o meu serviço, né, do dia a dia? Porque as duas são ligadas, porque a perícia a gente passa estudando o tempo inteiro, né? Então, antes da pandemia, o que ocorreu? Vamos um pouquinho antes ainda, se tu me permitir. Não, perfeito, vai lá. Antes da reforma trabalhista, Lei 13.467 de 2017, que já está começando a ficar velhinha, né? Vamos dizer assim. Antes, qual é a problemática que eu vi em relação perícia contábil, né? Contabilidade, financeiro, RH da empresa? Falta de comunicação, tá? Então, esse é o cerne da questão. Por que a falta de comunicação? A maioria, tá? Eu não vou querer generalizar, mas muitos gestores da empresa, eles não tratam com o respeito que deveriam tratar os recursos humanos de uma empresa. Então, aí gera falta de comunicação e vou te exemplificar para ficar melhor para o pessoal que está nos escutando. Eu pego uma perícia e quando, por exemplo, eu entro em contato com o pessoal do RH, muitas vezes, pasmem,
pessoal do RH nem sabe ainda sobre essa ação trabalhista que já ocorreu, ou seja, já entrou essa demanda, ela já existe. Não é algo extrajudicial, não, ela já se instaurou, né, já tem uma inicial dentro desse trabalho. E o pessoal do RH nem sabe disso. Então, esse é o primeiro fator. Então, a gente está vendo uma falta de comunicação, certo? Sim. E a outra coisa muito importante que eu vejo é o acúmulo de serviço. Antes da reforma trabalhista, vocês têm um acúmulo de serviço, nossa, mega. E nessa parte, antes da reforma trabalhista, começou muito a reforma do RH, vamos dizer assim, que não se chamar mais de departamento pessoal e começar a gente chamar de recursos humanos, começar um recursos humanos descentralizado, aí já começaram a pensar a gestão de pessoas, né? Então, é ótima essa situação? Ótima, mas seria ótima se houvesse contratações, né, de funcionários no recursos humanos. A gente sabe que o recursos humanos é um turnover muito forte, porque por muitas empresas é um setor que não é tão reconhecido, então não tem uma remuneração como deveria ser feito, a gente tem que dizer as verdades, né? E a parte contábil mesmo, quem é contador da empresa também não tem essa valorização financeira, não vamos colocar a conta só no RH, né? Então são profissões importantíssimas para a empresa que são mal remuneradas. Por serem mal remuneradas, a gente já sabe que já não tem todo aquele treinamento, né? Outra coisa, sistemas que são comprados pelas empresas, que eu já visualizei em aulas em company, que eu fui dar um curso para o pessoal do RH, que eram jovenzinhos, né, que só colocavam dados do sistema, efetivamente eles não sabiam até como calculavam o 13º salário, mas o sistema que estava furado. E era por isso que a empresa estava pegando demandas judiciais, porque o gestor falou, pô, mas eu pago direitinho, tudo que está lá no sistema está pago, mas o sistema era furado. Então, aí é um outro problema, falta da gestão, né? Então, olha só quantas coisas que a gente está conversando aqui. Aí veio a reforma trabalhista. Sim. Poxa, aí imagina, tu vai poder ter uma jornada de 44 semanais, por exemplo, vamos dizer essa que é a mais corriqueira, mas tu pode também ter horas reduzidas lá na reforma trabalhista, tu já pode ter um banco de horas diferente, tu já pode, todo mundo agora é 12/36, então, imagina, vamos pensar juntos, se o RH já estava com acúmulo de serviço, com outras possibilidades que a empresa está louca, né? Para não, vamos adotar essa reforma trabalhista que é ótimo para a empresa. Bom, o que eu vi como perita contábil? Muitas empresas, né? Falando no popular, deu um tiro no pé. Uhum. Porque esse RH não estava estruturado de uma forma correta, ou por pouco pessoal, ou por pouco treinamento. Ou muitas vezes, não por causa do RH, mas sim porque o gestor diz, não, tem que aplicar assim e pronto. Mas tudo tem que ser feito de uma forma, não que a reforma trabalhista não pode ser adotada, ela veio para ser adotada, mas tem que ser de uma forma correta. Tem muito furo ali, sabe, na parte das leis. Bom, aí quando vocês estavam se ajustando nas leis, veio o tal do E-Social, né? Sim. Meu Deus do céu, o que foi aquilo? Então, com prazos e mais prazos e repaginando, e depois, não serve mais o E-Social. Dinheiro gasto, né? Então, nossa. E depois, né, o que acontece? Aí vem, já estava instaurada uma crise, na verdade, com muitas demissões, um quadro de funcionário reduzido. Aí vem a pandemia, com essas diversas medidas provisórias, que quem que está adequando, né, essa folha de pagamento, contratos e mais contratos sendo reformulados, o RH novamente, né? Bom, e nem falo da parte da gestão de pessoas, né? Gestão de equipes à distância, que eu e a Laura fizemos uma live no domingo, então é um setor que não é porque eu estou falando contigo, tá? É um setor que, para todas as pessoas que são meus alunos, sabem, meus clientes também. E a parte mais importante dentro de uma empresa é os recursos humanos, que, primeiramente, como eu falei, não é valorizado, não tem a estrutura
diferenciada como deveria ser, sempre numa reunião a nível estratégico, o RH tem que estar presente. Né? Então, são várias medidas que eu acho que deveriam ser tomadas, né? Que a empresa não se estrutura nesse sentido, né? Sim. Tu trouxe vários pontos bem interessantes na área de recursos humanos, mas a tua fala, a fala que tu me traz, que a área de recursos humanos não é valorizada, eu sempre devolvo para os profissionais, para os meus colegas, para mim mesmo, perguntar. E quando eu me valorizo com a minha profissão, né? Quando eu entendo daquilo que eu faço? Porque eu tenho certeza que dentro desse mundo empresarial e do empreendedorismo, a gente sabe que 54% das empresas são pequenas no Brasil, são as que sustentam. E dessas pequenas, se traz o DNA do empreendedorismo, mas muitas vezes não se traz o DNA do entendimento de várias outras áreas. E às vezes a gente também não pode contratar um bom profissional e vai sofrer as coisas ao longo de tudo isso, né? Se tu começa a te estruturar, tu começa a contratar, tu começa a ver como é que funciona diferente, as coisas diferentes. Só que a maioria dessas pequenas empresas não sabem, não dominam, não têm a informação contábil, ou as empresas são muito técnicas ou elas são muito pessoas. E aí é uma mistura de tudo isso. Então, assim, eu também, como profissional de RH, preciso saber negociar, preciso ter a parte técnica bem desenvolvida, eu preciso saber interagir com o contador, eu preciso entender, eu não preciso dominar, mas eu preciso ter conhecimento, saber interagir com o que eu estou fazendo. Então, tem ambas as partes. A culpa não é só do o RH não é valorizado, porque a empresa não valoriza. 50% pode ser isso, mas 50% também eu trago para os meus colegas, para os profissionais, que não sabem o seu papel. Porque hoje o que eu escuto muito é que qualquer um faz recursos humanos, né? Qualquer um quer trabalhar na área de recursos humanos. E se tu for analisar de 5, 6 anos para cá, é que se tem cursos específicos para a área de RH. Antes era parte da administração, eu sou formada em administração, antes era parte de qualquer outra área, contábeis, enfim, direito, mas algo específico para RH. E eu agora tenho entendido que cada vez mais dentro de um time de recursos humanos eu tenho que ter um contador, eu tenho que ter um advogado, eu tenho que ter um jornalista, eu tenho que ter vários outros profissionais que não são os profissionais da área de recursos humanos. Então, isso é bem, assim, o fator que tu trouxe é bem interessante. E o outro ponto que eu queria salientar que tu trouxe essa coisa do DP para a gestão de pessoas. Eu, particularmente, Cláudia, tenho ranço desses nomes. Eu sou mega power sincera. Não, para mim nunca existiu algo separado. Para mim tudo é RH. Quando as pessoas falam de departamento pessoal, eu digo que é o RH operacional. Quando as pessoas falam de treinamento, desenvolvimento, comunicação, recrutamento e seleção, outras atividades, a área de desenvolvimento é o desenvolvimento dentro do RH, é o guarda-chuva lá dentro do RH. Mas tudo é recursos humanos. Então não tem separação. Porque se criou um estigma de que quem é do DP não atende cliente. Isso. E muitas vezes quem é da área de departamento pessoal, área operacional, área de relações trabalhistas, área contábil, esse ele tem que saber explicar o que está acontecendo. E essas pessoas, na maioria das vezes, não sabem explicar. Não tem paciência, não tem didática. Eu fui num evento em 2018 e tinha uma menina que disse assim, que às vezes as pessoas vão lá pedir explicação de férias, fazer o cálculo de férias. Elas não sabem como é que é o cálculo de férias. Nem eu sei direito e elas querem que eu explique. Bom, se tu o cálculo de férias, não tem paciente de me explicar e não entende do processo, quem sou eu para estar te dizendo isso? Então tem esses dois lados que para mim eu sempre trago essa provocação, porque 50% é nosso, 50% do outro. Tu é professora, tu sabe disso. E esse envolvimento é importante. Tu sabes que essa parte que tu fala sobre a valorização do profissional, eu concordo 100% contigo, porque o que acontece? Eu sou perita contábil, né? Eu nem vou falar da parte de professora, coisa e tal, que a gente sabe, né? Que é um caso à parte, que ganha pouquinho mesmo. Mas a parte de peritagem. Também tem diversos profissionais que cobram do A
ao Y. Sim. Ao Z, ao Z. Então, o que significa isso? Horrores de profissionais não se valorizam. E além de não se valorizar, tem diversos profissionais também na área da perícia que são outras profissões que se julgam peritos, entende? Sim. Então, por isso que eu entendo muito bem o lado que tu falasse, né? A parte também que tu falou sobre DP e RH, também concordo. Só que, por exemplo, né, tem empresas que são menorzinhas, porque mesmo que a empresa é pequenininha, tem muita função, né, que tem que ser feita. Tem bastante. Então, eu tinha uma aluna, por exemplo, que ela era só ela, com 15 funcionários. Ela disse assim, Cláudia, eu não tenho tempo para fazer nada, porque eu passo o tempo inteiro fazendo os recolhimentos, folha de pagamento, e ainda por cima ela estava bem louca com o e-social. Né? Então, para essa funcionária, ela enxerga na cabeça dela aquela parte do DP mesmo, entendeu? Calculando, 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 calculando. Entende? Não tem aquela outra parte, né? Então, essas são as dificuldades, né, que a gente vai ao longo, né? Mas tu acredita que, assim, como tu disse, tem vários sistemas, né? E tu, como perita, sabe disso. Tem sistemas super caros, o software super caro, mas tem sistemas, tem muita coisa gratuita para base, para pequenos. Sim. Eu percebo, e aí a minha percepção, é a minha opinião, é a minha visão, em que o pessoal que está muito na área operacional, RH operacional, ele se detém muito no burocrático, porque tem essa dificuldade do digital, do procurar sistema, do ser curioso, do fazer de uma forma mais fácil, porque também, e aí eu trago uma provocação, é uma forma, parece, de segurar o seu trabalho. Porque trabalhar com desenvolvimento, trabalhar com pessoas é algo muito desafiador, e a gente sabe disso. E o que a tecnologia está nos mostrando? A tecnologia está nos mostrando, principalmente para a área operacional de RH, que existe vários sistemas, que a gente vai automatizar várias coisas para poder facilitar a nossa rotina e ter um controle maior. Mas, ao mesmo tempo, vai sobrar tempo para eu trabalhar aquilo que eu não trabalho hoje. E para algumas pessoas é muito desafiador desapegar dos processos. É muito desafiador desapegar da burocracia, de ter que ir lá, assinar, não sei o quê, não sei o quê. É muito desafiador. E o digital está nos mostrando isso com muita facilidade. E com isso as pessoas estão ficando apavoradas porque estão perdendo os seus empregos, vamos dizer assim. E a gente sabe que não é isso. A gente vai ter que desenvolver novas habilidades, principalmente depois, durante agora a pandemia, pós-pandemia, para se manter no mercado de trabalho, seja ele em que área for. Então, eu vejo isso, talvez seja essa falta de relacionamento, porque tem um estigma de que a área contábil, o pessoal do trabalhista de direito e tudo, são mais técnicos e não conseguem ter um relacionamento mais humano, né? É uma crítica que se faz muito. O contador só fala de número, o advogado só fala do juridiquês e esquece de ter essa relação. Talvez seja isso também, olhando um pouquinho para essas duas funções, porque me parece sim, que tem alternativas, mas eu, como profissional, não estou disposto a usar isso para não vou sair do meu processo, porque eu vou dar espaço, vão achar que eu não estou fazendo nada. Na verdade, eu te diria que existem dois tipos de profissionais, né? Falando assim da minha área, sempre há medo da parte jurídico-contábil, daqueles profissionais que não estão muito preparados, achando que essa parte tecnológica veio para roubar, né? Mas é muito pelo contrário, tu falasse muito bem. Por que eu vou ficar fazendo uma coisa rotineira que é desgastante, que é robótica, vamos dizer assim, se tu tem agora um sistema que ele pode fazer para ti, ou que seja um facilitador para ti, que te libere o tempo para te fazer outras coisas, né? Porque tanto a parte jurídica, quanto a parte de recursos humanos e a parte pericial ou contábil, a gente tem uma infinidade de serviço para
para ser efetuado, executado, e também em relação à parte das relações humanas. Porque todo mundo, eu vi uma live esses dias que eu achei muito bacana, que disse o seguinte: todo mundo vende alguma coisa. Entendeu? Sim, Não, porque a pessoa pensa assim, mas eu não vendo uma roupa, uma comida. Não, todas as pessoas vendem alguma coisa. Todo mundo está vendendo um produto. E eu vendo para quem? Para gente, né? É isso que a live dizia. sim. Então, se eu estou vendendo para pessoas, todo mundo tem que ter essa relação humana. Então, eu sou perita. Eu não fico só fazendo cálculos, né? Além das minhas análises, enfim, outras coisas que eu faço, eu tenho sim que ter um ótimo atendimento para o meu cliente, né? E esse é o diferencial. Eu tenho que atender ele, ou agora, né, por videoconferência, mas antes, presencialmente, entender o problema dele, para aí sim eu levar isso para os números, né? Mas antes disso, tomar um cafezinho, conversar, isso faz parte, são as relações humanas. A parte jurídica, mais ainda, né? Tem todo aquele Sim. atendimento inicial com o cliente, né? Então, isso é muito importante. A parte dos recursos humanos, que vocês têm que fazer a balança, né? Entre o que os gestores da empresa precisam e querem, mas também analisando muito sobre os funcionários, principalmente agora. O bem-estar desse funcionário, como é que ele está nesse home office, como que eu posso prestar, melhor dizendo, prestar o melhor serviço para esse funcionário, para mostrar que ele é pertencente ao grupo, que para saber se ele está feliz, como é que está a psique dele, né? Se eu vou remanejar ele para outro local. Após pandemia, será que nós vamos deixar ele em home office? Ele está feliz, está produzindo melhor dessa forma? Né? Então, tem várias mudanças que vão acontecer, e eu acho principalmente nessa parte de infinitas reuniões, né, que existem nas empresas, eu acho que veio para ficar essas reuniões virtuais. Eu acho que isso veio para ficar, mesmo para quem não continuar em home office. Até para dentro da empresa, né? Porque vai colocar um monte de pessoas fechadas ali, não tem necessidade mais, né? Eu penso que tem muitas coisas que a gente achava assim que, nossa, jamais eu poderia deixar de fazer assim. Então, a gente está mudando o conceito, eu acho, sobre todas essas coisas, né? Porque eu acho que a reunião rouba muito tempo, né? Eu acho que tanto da chefia como dos próprios funcionários, né? Que tem que executar os serviços, né? Com Então, certeza. Tá. Cláudia, duas questões. Por que que o RH não trabalha esse preventivo trabalhista? Por que que ele não está atualizado? Primeiro, tu acredita porque ele não interage melhor com a parte dos processos, com as áreas, ou tem alguém específico para interagir com o contador, com o advogado, que, enfim, que entenda mais desse processo, a dificuldade? Ou tu acredita que as coisas são desta forma porque a gente tem esse jeitinho brasileiro que, tipo assim, toca do jeito que dá, depois a gente se ajeita, ou ajeita na justiça, ou ajeita em qualquer outra coisa. O que tu bom, acredita, assim, dentro desse trabalho, principalmente do curso que tu tá fazendo agora, que tu vai divulgar, já tá divulgando, né? O que tu acredita que a gente não... Por que a gente não trabalha a prevenção, assim, trabalhista no RH, com o RH direto? É porque o RH não domina, não está interagindo, não entende do processo, não está focado nisso, não tem alguém específico, ou porque a gente tem a tendência, tipo, as coisas são assim, mas dá para sim, ou vamos deixar para ver, vamos deixar para acontecer, vamos ver o que vai acontecer. Eu vou te dar, assim, a minha visão de consultoria nas empresas, tá? E também a minha visão quando dou aula para os profissionais de RH, tá? Então, vou Sim. te trazer a vivência dessas duas partes. Não é só um fator, tá? Então, tem, assim, um universo, um mix aí. Tem empresas, tá? Que elas acreditam assim, ó, realmente eu estou fazendo errado, tá? Isso dos próprios profissionais do RH comentam. Eu estou fazendo errado, mas eu não tenho como. Aí o profissional do RH diz para mim: eu enxergo isso, eu sei que está errado, mas eu levo isso para o meu gestor e o meu gestor diz assim: mas a trabalhista que está dando não está nos prejudicando.
a conta tá fechando. Essa é a primeira coisa, tá? Então ele prefere, né? Daí é como tu disse, jeitinho brasileiro, vamos empurrando. Sim. Tá? Então é o jeito que eu não posso dizer que é o jeito certo, não concordo com esse tipo de postura. Mas tem muitas empresas que agem dessa forma. Sim, faz parte. Tem empresas realmente que quando eu vou dar consultoria ou conversar com o pessoal do RH, que quando eu estou mostrando alguma coisa ali nas minhas lâminas, explicando, eles ficam estarrecidos realmente. Nossa, eu vou aplicar amanhã isso na nossa empresa, porque a gente não aplicava, prof, isso. Sabe? Eles ficam assim, realmente assim, nossa, poxa, que técnica legal essa, eu não sabia dessa forma. Vou falar com o meu gestor, né? Às vezes depois até me dão um feedback, puxa, a gente conversou, começamos a adotar isso, o pessoal gostou, né? Então, essa é uma outra forma de desconhecer. E Sim. a terceira coisa, muito grave, que eu vou te dizer é assim, o universo dos recursos humanos e da justiça do trabalho é muito diferente. E vou te dizer o porquê. Por exemplo, muitas vezes o meu aluno do recursos humanos está dizendo assim, ah, prof, mas eu calculo dessa forma. Eu disse assim, bom, mas na justiça do trabalho não. Por que isso? Nós temos diversas súmulas com aplicação, né? Então, primeiro, né, para quem está nos assistindo e de repente não, é leigo nessa parte judiciária, o que acontece? Começa a ter muitas demandas, né, judiciais. Por ter muitas demandas, isso a gente chama de jurisprudência, né? Ou seja, muitas teses, né? Sim. Depois essas teses acabam virando muitas vezes uma orientação jurisprudencial, após vir uma súmula e às vezes vir uma lei, né? E por ter essas diversas premissas que a gente vai seguindo, que são teses, né, como eu disse, o que acontece dentro de uma empresa muitas vezes? Ela está cultivando um passivo oculto. Então, eu vou te dar um exemplo para ficar um pouquinho mais claro. Por exemplo, esse funcionário trabalha comissionado, tá? A gente tem a OJ 181, tá? Que é a orientação jurisprudencial, que ela diz o seguinte: quando esse funcionário ganha a base de comissões, quando a gente vai efetuar uma média, a gente não vai somar só os últimos 12 meses e dividir por 12. A gente tem que corrigir monetariamente cada parcelinha da comissão e essa média vai ser maior. Só que diversas empresas não praticam isso. Por não conhecer, de repente, a convenção coletiva dela não diz nada disso também, mas tem essa orientação jurisprudencial. E se o advogado do autor pede, ele ganha, não tem dúvida. Então, às vezes o gestor da empresa, nossa, eu desconhecia isso. Então, essa terceira coisa que eu estou dizendo é a mais importante. Então, são passivos ocultos, né? Por causa das orientações jurisprudenciais, súmulas, enfim, que são as jurisprudências, que acabam ocorrendo e por muitas vezes essa empresa não sabe porque nunca ocorreu essa demanda, né? Agora, tu imagina se é uma empresa só de comissionados, aí entraram com uma ação e ganharam, e daqui a pouco começa uma enxurrada sobre isso. Então, a gente tem que pensar que são 5 anos de cálculo, certo? Com uma correção monetária muito cara, o IPCAE, né? E depois mais os juros trabalhistas que também são caros, 1% ao mês. Então, eu te diria que seriam mais importantes esses 3 fatores. Entendi. Fala um pouquinho do curso que tu vai ministrar agora para o mês de junho, que ele é bem focado na questão da área dessa prevenção, né? Dessa prevenção para a área de recursos humanos aí, na parte de trabalhista. Fala um pouquinho para nós o que tu vai abordar. Assim, depois eu quero algumas dicas também de como prevenir, como fazer essa prevenção, mas eu queria que tu falasse um pouquinho do curso que vai acontecer aí. Tá. Bom, primeiramente eu te agradeço o espaço, né? De eu poder falar um pouquinho sobre o nosso curso. Esse curso do Preventivo Trabalhista Foco RH, eu já tenho ele presencial aqui na LM, tá? Mas
pelo, né, a gente sabe, né, a pandemia, a gente não pode ter o Faz presencial. parte, a gente tem É, que migrar. exatamente. Então, é um novo projeto, tá, da minha empresa. A gente pensou se vamos lançar esse curso que sempre, quando a gente faz presencial, ele é com muito sucesso. Então, vai ser no dia 23, 24 e 25 de junho. A gente vai Certo. realizar ele das 19 até as 21 horas, né, para não ficar muitas horas, porque a gente sabe que é cansativo, é Sim, online. sim. Mas a gente aposta que vai ser bem bacana, porque os alunos vão trocar ideias comigo ali ao vivo, então vai ser bem bacana. Então, a ideia desse curso é eu passar pela parte admissional, contratual e demissional, mostrando o que a gente pode prevenir na parte admissional, antes de contratar aquele funcionário, depois quando ele efetivamente está no contrato, e depois na parte demissional. Aí eu vou ensinar ali técnicas de blindagem, utilizando as súmulas, as OJs, a parte, a gente vai falar um pouquinho sobre jurimetria, que é muito importante também, o recursos humanos, ele também muitas empresas, né, a parte dos recursos humanos faz. A gente vai falar, essa parte não estava no curso, mas a gente vai incluir, que é a parte da medida provisória, né? Então, a 927, a 936, a 941, então todas essas a gente vai conversar também. Também nós vamos falar sobre a reforma trabalhista, a Lei 13.467, por mais que ela é velhinha de 2017, é muito importante, porque todas essas medidas que vieram após, elas seguem, né, a reforma Sim. trabalhista. Então, a gente vai desmistificar um pouquinho, artigo por artigo, que é importante para esse RH, mostrando quais artigos que, na minha opinião, a empresa muitas vezes adota e isso ela não está se prevenindo, muito pelo contrário, ela está abrindo um caminho para mais demandas judiciais, né? Então, essa também é uma forma da gente demonstrar. Também eu falo um pouquinho sobre a perícia contábil, que esse profissional também ele pode ajudar e muito os recursos humanos de uma empresa, né? Dizendo que se a empresa ela contrata o profissional contábil desde o início do seu processo, lá na contestação para ajudar, esse perito contábil ele vai trabalhar junto com o RH da empresa, ajudando, né? E essa ajuda não é só quando o processo está instaurado, por isso que o nome é preventivo. Então, primeiro a gente entra para prevenir, que é com a parte do compliance com a due diligência, que due diligência nada mais é do que diligência prévia. A gente vai até a empresa analisando todos os documentos dessa empresa, né? Então, a gente olha uma grande amostra dos funcionários, vê o que está acontecendo nas fichas de registro, contrato de trabalho, folha de pagamento, nos cartões de ponto, tudo para evitar. E por que a gente analisa o RH da empresa? Porque a trabalhista, né, é a vida funcional do funcionário, né? Então, é por isso que é muito importante esse curso para a empresa, mesmo que ela esteja fazendo algo errado, vamos dizer assim, Sim. vamos supor que ela analise no curso os seus riscos, né? Porque risco a gente sabe que também pode ser uma oportunidade, né? Ah, com Então, certeza, com certeza. Cláudia, 3 dicas para a gente poder. Eu sou leiga, sou lá do RH, minha empresa é uma empresa pequena, eu não tenho tanta informação, ou eu tenho e não estou conseguindo me situar, não estou conseguindo fazer. Eu queria que tu dissesse assim, de 3 a 5 dicas assim, para a gente como trabalhar na prática, coisas simples que tu percebe, né? Que poder se prevenir. seriam resolvidos se a gente tivesse prestado um pouquinho de atenção, se a gente tivesse um pouquinho de conhecimento, se a gente fosse um pouco mais organizado, ou tivesse uma relação, um relacionamento maior com as pessoas, ou até na hora da admissão, que é uma coisa que parece tão óbvia, mas o óbvio precisa ser dito. Então, eu queria que tu trouxesse assim, dicas para que a gente pudesse minimizar os riscos e trabalhar mais a qualidade de todo esse processo dentro das empresas, indiferente do tamanho. Porque às vezes você acredita que
uma empresa maior é muito mais organizada, muito mais... Talvez tenha mais ferramentas, mas as pessoas não estão sabendo utilizá-las. E às vezes elas não são tão organizadas porque o volume de trabalho é muito maior. E o processo talvez até não esteja redondo. Então, eu queria que tu trouxesse para nós, para o nosso público, dicas que a gente pudesse trabalhar essas questões preventivas aí dentro do RH. Certo. Bom, vamos lá. Primeira dica muito importante de um processo já instaurado, tá? Porque um processo já instaurado, ele também faz parte do preventivo trabalhista. Porque se tu te defender de uma forma correta desde o princípio, sim, olha, tu tem uma boa chance de diminuir a conta aí, né? Então, primeira dica. Por que não fazer um acordo rápido? Essa é a primeira dica. Juros, 12% ao ano, caríssimo. Então, muitas empresas empurram com a barriga, mas vamos impugnar, para que isso, né? Claro, eu não estou falando daquela empresa que realmente não tem, né? Está esgoelada. Mas claro, a gente sabe que tem muitas que vão empurrando. Às vezes é uma coisinha que quer impugnar e os juros é muito caro. E hoje a gente também está com uma correção monetária muito cara, o IPCA. Tá? Então, primeiramente, muito acordo. Tá? Segundo, num processo já instaurado, a gente tem que analisar pontualmente o que aquela inicial solicitou, né? Porque agora, com o artigo 840 da CLT, a reforma trabalhista, a gente não pode mais na contestação simplesmente dizer assim, não existem diferenças tais e tais conforme documentos juntados, que era a contestação de antigamente. Agora não. A gente vai ter que analisar pontualmente, item a item dessa inicial, juntar os documentos, mas através do quê? De um demonstrativo de diferenças. Então, essa empresa tem que ter um assistente contábil, ou seja, o perito contábil. Vendendo aqui o meu peixe, mas é verdade. Tá? Então, tem que ter desde o princípio, porque tu vai concordar comigo, né? Se eu entrar dentro da tua empresa só depois das decisões, recurso ordinário, recurso de revista, enfim, agora, se eu entrar dentro da tua empresa desde o princípio, é claro que o meu trabalho vai ser muito melhor, não tem nem dúvida. Com certeza. Então, esse é primordial. Terceiro, também para o processo já instaurado. O que eu analiso? Muitas empresas não juntam todos os documentos necessários. E isso é terrível também, porque muitas vezes vem para nós, para os peritos, tanto do juiz ou assistente da outra parte, não temos elementos. E os elementos, o que a gente vai fazer? Arbitragens. Essa arbitragem, muitas vezes, vai ser lesiva para essa empresa. Então, se tu trabalhas de uma forma de venda, é difícil a tua juntada de notas fiscais. É impossível, a gente sabe. Como é que tu vai juntar todas as notas fiscais no processo eletrônico? Hoje em dia, tu vai ficar escaneando todas? Impossível. Sim. Provavelmente, tu vai chamar o perito para ir em diligência na tua empresa. Né? Mas o que é importante? Tu fazer os prints das telas. Eu acho isso muito importante. Tu mostrar para o juiz, né, que é ele que está analisando esse processo, que tu está de boa fé, entendeu? Então, acho que o mais importante é a empresa mostrar boa fé. Então, quando, eu não vou citar aqui os nomes, né, para não ser antiética, mas teve uma vez que eu fui fazer uma perícia numa empresa, que eu tive que ir em loco, que era uma perícia de instrução, e a empresa fingiu que eu estava fazendo uma compra para mim analisar tudo que acontecia, sabe, toda a rotina, vamos dizer assim, depois da venda, ia para o financeiro, depois para o contábil, sabe? Aí eu fiz aqui o questionamento para eles, não, eu estou analisando aqui, mas por que vocês não fizeram um exemplo assim e juntaram todos esses prints? E era uma empresa grande, viu? Sim. E a empresa disse para mim assim, a gente não tinha pensado nessa alternativa. Eu disse, pois é, isso é muito importante. Muito importante, porque vocês estão me demonstrando, mas vamos que o juiz não tivesse liberado a perícia de instrução, fosse para liquidação direta. Então, isso é bem importante. Junta tudo que tu tem. Então, o que tu falou muito importante. A quarta dica, organização. A empresa tem que ser muito organizada. É difícil, que é a parte do compliance, que a gente tanto fala, que compliance nada mais é estar em conformidade com todos os setores, né, dentro de uma empresa. É difícil,
Só que se tu queres te livrar, né, de qualquer tipo de ação tributária, previdenciária, trabalhista, civil, tu tem que te documentar, né? E com bons profissionais, né? Falo do jurídico, RH, contábil, financeiro, tem que estar tudo zeradinho nesse sentido, né? E uma última dica, que eu acho que eu estou na sexta, né? Sim, vai para a sexta dica. É. E a sexta dica que eu diria bem importante, que a gente vê muitas férias em dobro sendo deferidas pela falta de gestão dentro da empresa dos grupos de WhatsApp e também e-mail. Então, muitas Olha vezes esse funcionário está de férias e começa a mandar o WhatsApp ou para o seu chefe, ou para o chefe do chefe, né? Diz, como é que está aí o serviço? E quando vê, eles já estão conversando sobre serviço. E isso, o que, que acontece? Não interessa que ele recebeu já suas férias. As férias, ele tem que ter o gozo completo, desligado do serviço. Então, qual é a forma de blindar? Se é um grupo institucional da empresa, aquele funcionário tem que ser excluído do ambiente de WhatsApp. Se ele não for excluído, todos os funcionários não podem dar papo para ele. Ele tem que falar que Sim, nem um fantasma, ele que fique falando sozinho com ele mesmo. E sim. também os e-mails, né? Se ele ficar mandando e-mail, os outros não podem responder. Esse é o fato. Aí muitas vezes o pessoal, meus alunos falam, professora, que difícil isso. Às vezes o cara a chave essencial, né? Sobre esse serviço, enfim. Eu digo, mas é isso. Se é demonstrado que ele está trabalhando em período de férias, vai ser pago em dobro. Sim. E Não, isso a reforma trabalhista não tirou. são dicas bem importantes que tu trouxe, né, Cláudia? Mas a principal delas, eu acredito muito, assim, principalmente quem trabalha na área de RH operacional, é a organização. É. São os controles, é a forma de condução. A gente percebe, assim, quem é da área operacional, quem é da área, principalmente RH operacional, precisa ter um controle, ter um acompanhamento desse colaborador, desse processo redondo, para que as coisas, né, tenham todas essas informações. Além disso, uma troca constante com os gestores, né? Porque os Sim. gestores também fazem esse trabalho de RH na ponta, de gestão de pessoas, e às vezes até por falta de conhecimento, o próprio gestor acaba pecando ou falhando porque não tem esse conhecimento técnico. Então, essa interação, eu acredito que seja fundamental para que os processos aconteçam. As nossas leis trabalhistas, elas têm sempre uma, não só as nossas leis trabalhistas, mas todas as nossas leis têm sempre uma brecha, uma interpretação, uma forma diferente. Então, a gente ainda tem esse conceito muito básico do jeitinho brasileiro, mas se a gente pudesse dialogar mais, trabalhar mais sobre essas questões, talvez as coisas seriam teriam menos impacto e a gente conseguiria trabalhar, ser mais assertivo de algumas formas. Mas a questão de ser organizado com os dados, com o fato, te provoquei na questão da admissão, porque às vezes, ou na desligamentos, quantas pessoas já não perderam carteira de trabalho, já não perderam, né? Inclusive agora tu tem um termo que tu assina que te entregaram a carteira de trabalho. Então, todos esses processos foram criados pela falta de organização, né? Pela falta de uma rotina, de um fluxo, de olhar para aquilo que os detalhes são importantes. Então, esse profissional, que é um profissional da área de recursos humanos, operacional, ou DP, como algumas pessoas gostam de falar, do antigo DP, que trabalha junto com o pessoal da perícia, que trabalha junto com o contador, com advogados, ele precisa ser uma pessoa mais analítica, mais organizada, para tocar esse processo, até mesmo para a empresa ter essa confiança, ter todo esse movimento, né? Sim, com certeza. Porque aí ficam essas três frentes juntas trabalhando e, e ao final só pode dar um trabalho de excelência, né? É Sim, muito importante. Fica uma equipe, né?
a equipe reunida, não tem dúvida. E para o RH realmente ter toda essa organização, como tu falou, ele tem que ser digital de uma vez, né? Aí vai sobrar tempo justamente para poder fazer essa organização. Acompanhado isso, essa migração, assim, com os teus alunos, com os teus clientes, porque não, a gente não tem mais como fugir do digital, né? Eu acho que a pandemia nos mostrou muito sobre isso. A gente não tem mais como fugir do digital. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem analfabetos digital, né? Eu me considero uma delas, porque também estou migrando, estou conhecendo, como eu disse no início da live, o Papo de RH era super analógico, muito presencial. Eu atuo nas redes sociais, mas de uma forma muito não tão comercial, mais para trazer conteúdo, enfim, é o meu jeito de ser. E aí também, claro, tem algumas resistências, algumas crenças minhas, mas eu tive que quebrar durante essa pandemia para poder migrar sobre isso. E não é feio dizer que a gente não sabe usar a ferramenta, ou que a Claro gente que não entende, né, da ferramenta, né, ou que as pessoas não sabem. Isso tá tudo bem. Mas o que tu tá vendo, assim, os profissionais não estão preparados, mas estão sendo empurrados. E qual é, assim, a maior dificuldade para essa transformação digital? Eu trouxe lá no início que eu acho que tem muita questão da mentalidade, mindset, do comportamento, de aceitação da burocracia, de menos burocracia, mas também deve ter outros aspectos técnicos, financeiros que acabam ajudando aí a fazer não essa mudança. Ou ter mais dificuldade, ser mais lenta a mudança. eu vejo a resistência realmente das pessoas mais velhas, né? Porque os jovens, imagina, já são 100% Sim, digitais, né? E aqueles que não são, vamos supor que sempre tem, né? O jovem também que não é muito ligado a essa parte digital. Aí aquele que realmente começou a se analisar nesse novo tempo que estava muito fora, ele está com todo o gás para estudar. A sim, pessoa mais velha, eu vejo que tem muita resistência, assim, ela tem alguns que eu acho que não acreditam no seu potencial, e tem outros mesmo que eu verifico que tem dificuldade mesmo de aprender, sabe? sim. Mas dificuldade de aprender, assim, não que digo, agora a pessoa não é mais inteligente. Eu acho que é o cansaço mesmo. Tem pessoas que são mais velhas, mas elas têm muito pique, muita energia, Sim. Muita muita aquela energia. sede, aquela sede de aprender. Toda vez que aprende algo novo, fica feliz, nossa, consegui isso, consegui aquilo. E tem outras pessoas que já estavam no momento assim, ó, vamos dizer a palavra acomodadas, né? Então tem muitas e muitas pessoas, vamos falar no ambiente CLT, né? Sim, Uh, que, que simplesmente assim, estava esperando a minha aposentadoria chegar. Aí pensaram, puxa vida, e agora? Eu vou ter que correr atrás de tudo isso. E eu acho que eu não tenho tempo, né, para correr atrás. Então sim. é muito. E isso é importante, que às vezes a gente pensa assim, o cara é preguiçoso. Não, sabe, isso aí dá um burnout na pessoa. Tem muitas pessoas assim que não estão nada legais com esse ambiente digital. Elas estão, que às vezes ficam falando, nossa, tem uns que usam o Hangout, outros usam o Google Meeting, outros usam o Zoom, e é uma confusão, e cada dia eu tenho que aprender uma coisa nova. E o interessante é o seguinte, que antes da pandemia, a vida já estava corrida, né? A gente Sim, estava sempre uma sensação que eu acho que faz nos últimos 5 anos, eu estava numa sensação assim, ó, que eu tinha que aprender muito rápido, muita coisa, porque sim. estava assim, ó, era muita oportunidade chegando, muitas coisas novas, sabe? Até eu acho que esse motivo da robotização de algumas coisas, né? Então, muita dizendo assim, vocês têm que se repaginar a sua profissão, enfim. Então, tinha muitas coisas que a gente estava buscando, né? E eu acho que com a pandemia isso mostrou para nós que isso acelerou. Isso acelerou. E tu falasse bem, quem não se adaptar a esse novo, eu não sei mesmo o que vai ser desse profissional. Realmente, eu acho que isso veio para ficar. Por exemplo, as lives, né?
eu não acredito que quando terminar, porque uma hora vai terminar essa pandemia, que essas lives não vão continuar. Eu tenho Uhum. certeza que sim, porque a cada live que a gente participa, nossa, como a gente aprende, né? Aprende Então muito. é como se a gente estivesse fazendo mini cursos, é uma troca. Eu acho que, sei lá, eu acho que todos os dias eu tenho que ver umas 3 lives de tanto aí. E poderia até ver mais, mas eu tenho que, né, Tem selecionar. que trabalhar. Aí vem muita Exatamente. questão, nesse momento da pandemia, está sendo um aprendizado, que tem muita coisa gratuita, as pessoas Isso. talvez estejam perdidas porque não sabem qual é o caminho, não se conhecem, a gente acaba ficando indeciso quando tem muitas opções, e dá assim meio que um pânico, porque parece que tudo é obrigatório fazer tudo, e não é, né? É um processo teu, a carreira é individual, enfim, tem vários outros processos. Cláudio, a gente está chegando ao fim, passa muito rápido, né? Passou rápido mesmo. Assim, a gente tenta, esse é o papo de RH, a gente tenta fazer de uma forma muito descontraída. Nosso propósito é conectar as pessoas e compartilhar a experiência. Então, cada convidado traz um tema diferente, né? No presencial, a gente traz sempre 4 convidados, no máximo 5, para falar de apenas de um tema. Aqui na live, a gente está convidando trazendo os convidados com a sua experiência, expertise, seu mercado. E está sendo muito legal essa experiência. A gente começou no início fazendo 3 lives na semana. A gente já partiu para essa semana para 2, e a partir de junho a gente deve ficar entre 1 ou 2 no máximo live, e talvez a gente vá fazer mais tarde, porque a gente percebeu que já esse horário a internet ainda tá interessante para nós, né? Mas a gente Sim. percebe que o público acaba perdendo um pouco mais, e talvez a gente vá fazer um pouco mais tarde. Mas quero te agradecer, né? As redes de contato, as redes sociais do teu contato estão disponíveis. Tu também, se tu quiser deixar lá no card, no Papo de RH, o teu Instagram, teu LinkedIn, teu Facebook, para o pessoal pode deixar. E a te agradecer muito, agradecer a professora Laura pela essa conexão maravilhosa. Eu que te agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado também pelo espaço de divulgar os meus cursos, as minhas redes. Gostei muito do bate-papo. Bom, então, para quem gostou do papo, também quiser participar desse nosso curso online ou seguir nossas redes, a gente está no Insta como @laranja_maranguelo, peritos consultores. No Facebook também é Sim. @laranja_maranguelo. A gente também está pelo LinkedIn. A gente também tem um canal no YouTube, tá? Que também, Laranja Maranguelo, queridos consultores. Só falar um pouquinho sobre o meu canal no YouTube, que é bem bacana, que a gente sempre entrevista empreendedores, certo? E é sempre sexta-feira, e por mais que o canal é Laranja Maranguelo Queridos Consultores, o nome do programa é Time to Talk by LM, né? Tempo de conversa. E lá eu entrevisto empreendedores. E agora, com o momento da pandemia, a gente até colocou nossos cards nas redes sociais, que a gente pede para os empreendedores vídeos caseiros, eles contando do seu negócio, ou mini palestra, o que eles quiserem falar, a gente arruma, né, esse vídeo, a gente dá um trato ali direitinho, e a gente coloca no nosso canal. Então, a gente disponibilizou o nosso canal para os empreendedores. Que legal, Cláudia, com certeza. Vou aproveitar, hein? Já sabe, o YouTube, né? Para a gente poder se divulgar, porque eu acho que nesse momento é um momento de colaboração, Exatamente. que a gente possa se ajudar. Mais uma vez, Cláudia, querida, muito obrigada. Amanhã a live do Papo de RH volta com a professora Laura Glier. Vai falar sobre comunicação, marca, empregadora e café. Café não pode falar porque ela é idealizadora do Café Combustível. Foi minha professora na área de comunicação. Muito conteúdo, muita coisa nova, muita coisa legal para compartilhar. É sempre muito gratificante ter a Laura como parceira. Café Combustível é a parceira do Papo de RH e vice-versa. Então acompanha amanhã a nossa live, tem bastante novidade, bastante conteúdo. Mais uma vez, Cláudia, obrigada. Curtem lá as redes sociais. E a gente vai falando aí, vai acompanhando toda a nossa programação, tá bom? Um beijo para vocês. Olha, tome um café, faça uma sopa, porque tá muito frio em Porto Alegre, tá? Tchau para vocês. Tchau, tchau.